Programa Casa Luxo, um oferecimento Aluxi Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações. Hoje o Casa Luxo vai trazer um assunto delicioso. Antes, os homens tinham muito interesse em tecnologia e automação. Hoje em dia é mulher, criança, e para isso, nada melhor que dois grandes especialistas e experts no assunto, Felipe Massa e Murilo Gurgel. Muito obrigada por vocês estarem aqui, boa tarde, nos receber com tanto carinho. E vamos lá. Essa automação toda, essa coisa toda bacana, é acessível ou ainda está muito distante da grande maioria da classe média, por exemplo? O que a gente vem mudar é a mentalidade do pessoal que compra automação, né? Então, hoje, pensar em automação, o pessoal acha que é caro. Não é mais caro. Hoje já é muito mais acessível do que antigamente, porque tem vindo novas tecnologias para o mercado. Por exemplo, o nosso sistema, ele é um sistema sem fio. Então, aí a gente já consegue economizar cerca de 30% do custo do cliente. Pela ausência de cabeamento. Exatamente, pela ausência de cabeamento. Então, dentre outras, como configuração, se a configuração é mais rápida, é lógico, a gente fica menos tempo na casa do cliente, então já o custo já diminui também. Então, hoje tem séries de fatores que vêm diminuindo os valores de automação. Entendi. Murilo, me conta uma coisa. A minha casa está pronta. É possível colocar automação sem quebrar minha casa inteirinha? Igual o Felipe falou, a gente quer mudar a mentalidade do cliente da automação. Na sua casa pronta, você consegue colocar automação sim, com a tecnologia que a gente tem agora. A gente tem uma instalação não invasiva, então a gente não quebra nada na sua residência, nem em qualquer residência que a gente coloca automação residencial. E isso é muito bom para todo mundo que queria ter automação, que não tinha dinheiro para o investimento e hoje pode fazer. Aquele cliente que queria fazer, mas não tinha, hoje pode. Entendi. Porque, na verdade, no Brasil, a iniciação efetiva da tecnologia de internet surgiu após 95, porque até então era restrito ao uso de universidades e as instituições que estavam focadas nessas pesquisas. Então, eu entendo que a partir daí que se tornou possível, em grande escala, esse tipo de serviço, correto? Exatamente. Por exemplo, agora vamos às dúvidas que também são minhas e com certeza de vocês aí em casa. Se o cliente terminou a casa e ele, quando termina a casa, o cliente fala que é fase de acabamento, a fase de acabamento de grana, normalmente. Ele pode esperar um tempo, uma vez que não vai quebrar, e fazer isso de acordo com a necessidade dele futura, 6 meses, 1 ano, depois, alguma coisa nesse sentido, correto? Exatamente. Além dele poder fazer depois do acabamento da grana, ele pode também fazer por partes, porque nosso sistema é modular. Ou seja, você compra uma central, que é um tamanho bem reduzido, comparando com a central de automação de outros sistemas, e você também consegue trabalhar com ambientes específicos. Ele pode automatizar a gourmet, onde vai chamar os amigos, os convidados para dar uma festa. Depois vai aumentando, só adquirindo mais módulos. Como o nosso sistema é baseado em módulos, ele pode fazer isso, tem toda a liberdade para fazer isso. Entendi. Legal, né? Também quero na minha casa. Depois, na hora que a gente terminar aqui, eles já vão para lá fazer e a gente mostra no outro Casa Luxo. Me fala uma coisa. Por exemplo, existem infinitas possibilidades. Né? Você pode fazer automação desde uma persiana que sobe e desce, uma coisa que teoricamente as pessoas falam, isso aí é supérfluo, né? E vai deixando, mas no montante acaba ficando interessante se você tem uma casa toda automatizada, fica bem bacana. Mas assim, quais são as possibilidades? A gente costuma dizer que na automação o céu é o limite. Então hoje a gente pode automatizar desde a iluminação até uma cascata de uma piscina, um motor de um portão, dentre outras coisas que a gente pode automatizar, como sensores de umidade, de solo, e por aí vai. Vamos ao básico. Qual é a estrutura mínima, por exemplo? Você tem uma casa, você quer começar fazendo automação da iluminação. Então você cria cenas
e acende, apaga e diminui a intensidade, dimeriza, correto? Exato. Mas aí você, de repente, futuramente, com o mesmo módulo, você já tem esse módulo que é exclusivo para isso? Me corrija se eu não estiver falando Exatamente. coisa com coisa, tá, gente? Aí eu quero ampliar. Eu já consegui um pouquinho mais de dinheiro, eu quero colocar persiana, aí eu vou fazer também irrigação de jardim, tudo isso depois que a casa está pronta. Mas, em alguns casos, os profissionais de arquitetura, eles costumam procurar vocês antes dessa casa estar pronta. Existe um projeto arquitetônico e te apresenta para o cliente, ou mesmo o profissional faz esse intermédio. Sim. No que facilita, na prática, essa infra que vocês conseguem fazer durante a obra? A gente pode fazer um estudo de como vai ser a rede de dados do cliente. Tá. Né? Fazer um estudo, fazer um projeto em cima disso, para ele ter uma rede legal, para transferir dados com velocidade, não ficar caindo a rede da casa dele. A gente pode fazer um estudo de aonde vai ficar cada interruptor, que vai acionar cada tipo de lâmpada, qual vai ser o tipo de lâmpada que ele vai ter, que isso interfere no projeto de automação. A gente tem módulos para vários tipos de equipamentos, iluminação, motores, persianas, que a gente pode também automatizar portões elétricos. Então a gente faz um estudo prévio para o cliente já saber o investimento dele na frente. Então a gente já pode ajudar o arquiteto a realocar os interruptores para ele economizar com os módulos. A gente tem módulos que controlam mais de um circuito. Certo. Então a gente pode ajudar o cliente a economizar e quando for instalar o sistema de automação ser mais rápido. Né? E nada impede, de repente, quando o cliente está fazendo um estudo financeiro, cronograma de quando vai aplicar, quanto vai aplicar, ele deixa a pré-pronta e aí futuramente ele vai fazendo de acordo com as necessidades ou com a disponibilidade de recurso financeiro, correto? Exatamente. A gente indica o cliente a fazer uma infraestrutura pré para sistemas de áudio e vídeo, que são cabeados ainda. Certo. Então ele não tem esse custo com a gente na automação, mas no áudio e vídeo a gente aconselha ele a fazer um projeto bem elaborado, que ele não vai ter problemas no futuro. A sua empresa faz, inclusive, esse tipo de A projeto? gente trabalha com um projeto, né? Tá. Que a gente tem projeto de áudio e vídeo, rede, automação e serviços, né? Que ele pode precisar. E a gente vende os produtos agregados nesse projeto. Entendi. Por exemplo, eu sou cliente final, não sou profissional nesse caso. E eu chego até vocês para apresentar meu projeto arquitetônico que já está finalizado. A partir daí, a sua empresa, ela cuida de tudo até a instalação. Exatamente. A gente cuida de tudo até a instalação. A gente faz o projeto, faz elevações, mapa de cabos, todo esse tipo de projeto, acompanhamento, recomendações, né, para o arquiteto, para o engenheiro, que vai fazer também. E também a instalação final para o cliente. A gente entrega pronto e instalado. Então vocês, de uma certa forma, acompanham a obra. Exatamente. O nascimento dessa casa ou de um ambiente comercial, que também é super bacana, né? Sim. Facilita muito, inclusive segurança. Imagina, você poder ter um acesso, você de repente dispara o alarme. Hoje em dia, óbvio que tem alarme de muito mais eficiência, que não dispara com tanta facilidade como antigamente. Mas se disparar um alarme, por exemplo, você consegue visualizar no seu celular e identificar se de fato existe um problema que deve ser comunicado à polícia ou se é só um alarme falso. Exatamente. Então você Inclusive, economiza você pode- tempo, e hoje em dia tempo às vezes vale mais que o tal do Você dinheiro. pode saber, trabalhando com sensores e câmeras, onde foi disparado o alarme. Qual o local da Você residência. consegue identificar o ponto. Você pode receber um push pelo celular, por exemplo, para você ver uma câmera que esteja ligada na casa, para você ver o que está acontecendo. Interessante também, se eu estou viajando, quero abrir o portão lateral para o piscineiro. Eu consigo acompanhar ele de longe, de onde eu estiver, abrir o portão, acompanhar toda a limpeza dele, a hora que ele sair, fecha, me avisa. Então é um sistema fantástico. Casa Luxo tá bom, né? A gente já volta com mais automação, mais Felipe Massa e mais Murilo Gurgel. Daqui a pouquinho. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim.
Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Casa Luxo volta com o assunto automação e quem fala com a gente, Felipe Massa, contando um pouco mais de como funciona a parte física, a prática disso tudo. Porque é bem bacaninha quando a gente fala que sobe, desce, faz isso, faz aquilo. Mas agora a gente vai ver tudo direitinho. Vocês vão conferir comigo. Felipe, por aqui eu controlo a casa toda? Exatamente. E eu posso, de repente, controlar no iPad, controlar no celular e no outro celular e no iPad? Exatamente. Não só no iPad, como no Android também. Então, Certo. o sistema ele cabe para as duas interfaces. Certo. Aqui a gente tem um iPad, né? Que é o nosso demonstrativo aqui da loja. E meu iPhone, que também é o mesmo sistema funcionando. Importante frisar que esse aplicativo ele é de graça. Então, você pode baixar em quantos iPhone e iPads você tiver na sua casa. Importante também que você pode criar usuários. Você pode controlar a sua casa inteira. O seu filho ou sua filha controla só o quarto dela, ou só uma parte da casa. Então, por exemplo, eu posso ser administradora. Exatamente. E eu não tenho limitação Isso. na minha área de atuação. Exatamente. E eu posso impor alguns limites para cada um dos usuários. Exato. Por exemplo, a minha filha mais velha tem capacidade para controlar mais coisa que a mais nova. Então, o dela tem um acesso maior. Pode ser Isso, assim? exatamente. Então, é individual. Exatamente, é individual, Certo. é por usuário. Uma interessante é que, por exemplo, a sua filha ou seu filho estão lá jogando videogame, chegou a hora de dormir e você consegue desligar o videogame dele na hora exata. Só que ela não consegue ligar, porque ela não tem o acesso ao sistema, né? É travado. Então... É uma babá. Exatamente, é uma babá. Entendi. Falando um pouco do aplicativo, ele é muito intuitivo. Ele é baseado na plataforma Não Apple. precisa fazer um curso intensivo para manusear. Ele é muito simples, muito fácil de usar. Certo. Aqui tá a tela principal dele, aqui a gente consegue ver algumas coisas como temperatura do ambiente, horário. Umidade relativa do Umidade ar, relativa do ar. 28%, coisa tá feia. E isso a gente pode fazer cenas também. Por exemplo, chega a 35 graus, o ar-condicionado da casa liga. Então, sozinho, é interessante. Por exemplo, eu costumo chegar em casa por volta das 8 horas da noite. E quando eu chego em casa, eu quero que o meu quarto esteja a determinada temperatura. E aí eu já quero que o boiler esteja aquecido o suficiente, porque de repente o boiler, eu gosto de um banho fervendo e o boiler não está ativo para deixar o tempo todo aquecido aquela determinada temperatura. Então eu posso deixar alguns programas para o meu hábito. E aí, de repente, para outro quarto é outro hábito, não preciso ligar a casa toda e assim. Exatamente. São configurações de cena, né? Certo. São as cenas que a gente chama. Então, existem N cenas, você pode criar N cenas. Ela pode atuar sozinha ou atuando via aplicativo. Então, falando um pouquinho mais do aplicativo. Aqui a tela principal. Se eu quiser ir nos quartos da minha casa, eu tenho todos os quartos. Por exemplo, aqui nessa sala que a gente está, eu tenho toda a parte de iluminação. Eu tenho toda a parte de iluminação. Certo. A parte de controle dos equipamentos de áudio e vídeo que aqui estão. As câmeras e as persianas. Está tudo nesse ambiente. E teríamos as cenas também, né? Que a gente pode ir configurando do jeito que o usuário quiser. Tá? Uma coisa interessante também, que a gente precisa frisar bastante, é a parte de consumo de energia. Esse meu sistema, ele gera um relatório mensal, semanal, anual, de quanto está sendo gasto de energia na casa. Quais os cômodos que estão gastando mais.
Então, se, sei lá, a sala de TV está gastando mais, se a cozinha está gastando mais, ou pode ser ao vivo, ele me mostra ao vivo o que está gastando. Você consegue identificar em tempo real o seu consumo naquele momento. Exato, exatamente. Então, O módulo, eu vou fazendo perguntas que de repente as pessoas em casa podem ser seus futuros consumidores e têm interesse nesse tipo de assunto. Sim. Eu tenho um módulo e ele pode funcionar tanto para uma lâmpada halógena, quanto uma lâmpada econômica, quanto para um LED? Ou para cada situação é um tipo de módulo? Para cada situação é um tipo de módulo. Na verdade, isso não impede que, por exemplo, eu tenha vários tipos de lâmpadas na minha casa. Não, exatamente. Você pode ter vários tipos de lâmpada. Por exemplo, para dimerizar um LED, ele tem que ser um LED dimerizável. Certo. Então, aí que a gente faz todo o estudo da luminotécnica da casa, por isso que a gente é sempre bom ter o projeto luminotécnico. E a gente consegue fazer um estudo para colocar os módulos ideais em cada ambiente, em cada circuito de iluminação. Porque de repente a pessoa, por ansiedade ou por inexperiência, ou por não ter alguém que saiba para auxiliá-lo na prática, um profissional para isso, acaba comprando todas as lâmpadas de LED. E aí depois resolve que quer dimerizar. E na verdade a gente sabe que o LED ainda tem um custo razoável. E o LED dimerizável, ele é um pouco mais caro. Exatamente. Então não é uma lâmpada que você fala, não, então deixa, já comprei tudo, que você não vai trocar, já passou do prazo. E aí você acaba perdendo. Exato. Então esse estudo, eu sempre falo, quando você vai construir, tudo que você planeja e o que você não sabe que existe, o profissional ele consegue te orientar. Então é um investimento que de repente te poupa de um gasto futuro desnecessário, correto? Exatamente. E a automação, por ser mais acessível, pelo número de concorrentes e as fábricas hoje, a China que está engolindo todo mundo, porque existem produtos chineses que têm qualidade sim, todo mundo tem um mito ainda que a China de repente não produz produtos de alta qualidade, não. O Brasil produz produtos de eficiência e qualidade, a China também. E a gente também produz algumas coisas que não valem tanto a pena, bem como a China e os outros países. Então, quando você contrata uma empresa, eles conseguem te orientar, de repente, olha, vale investir nisso, não vale aqui, correto? Exato. Não vale a pena esse tiro no escuro, assim, sair por conta e risco. Claro. Porque algumas pessoas tentam se aventurar nesse tipo de coisa. A gente é sempre muito sincero com o cliente. A gente costuma oferecer para ele o que ele realmente vai usar, o que ele realmente está precisando, está interessado. A gente não vende produto, a gente vende uma solução. Certo. Então essa é a nossa grande diferença, é isso que tem diferenciado bastante a gente de outras empresas do mercado. E ao longo do tempo as pessoas também acabam mudando o estilo de vida, as necessidades. Elas não são as mesmas ao longo da vida toda, ainda bem. A gente tem filho pequeno e os filhos crescem, eles casam e eles mudam. Então, toda essa dinâmica, ela requer um estudo. Sim, exatamente. Certo? E vocês conseguem acompanhar isso, né? Exatamente. Cada fase da vida você vai adequando à necessidade daquele momento. Exato. Uma vez que não é nada suntuoso no volume, você consegue fazer isso com tranquilidade hoje em Exatamente. dia. E vocês atendem tanto o consumidor final quanto os profissionais. Exatamente. A gente atende os profissionais de arquitetura, pessoal de design de interiores e cliente final. Tem mais. Daqui a pouquinho Casa Luxo volta para mostrar as persianas sendo acionadas, a iluminação dimerizada e vocês vão conseguir visualizar esse assunto que está muito legal. A gente já volta. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes.
Massaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Casa Luxo volta com o assunto ainda automação, mas agora a demonstração na prática. Me conta um pouquinho disso tudo, porque além de bonito, ele faz automação e só parecia uma placa e é o interruptor. É isso, Murilo? Isso que a gente está trazendo agora, além de ser um interruptor de luxo, que ele tem um acabamento todo em vidro, ele é touchscreen, que você pode perceber, ele não é só um interruptor de luxo, ele é um interruptor inteligente. A gente consegue fazer somente com ele o controle da iluminação da residência onde tiver esse tipo de interruptor. Então, deixa eu entender. A gente até agora estava falando de um sistema mais amplo, mais complexo, onde a gente podia, de repente, fazer a automação da casa toda. Exatamente. Esse sistema que eu estou mostrando agora, ele pode ser integrado com aquele que é bem avançado. Certo. Ou, por si só, fazer um sistema mais básico para um cliente que não quer investir um valor muito alto na sua automação. Mas ele vai ter um controle pelo aplicativo no celular também e ele vai conseguir fazer um controle de iluminação na residência dele. A gente coloca os interruptores e a gente faz a sincronização, faz cenas, faz... Então ele funciona para áudio, vídeo e iluminação. Exatamente. Além de controlar a iluminação, ele tem uma central bem pequena que controla áudio e vídeo, ar-condicionado. Então... E de repente também pode ser expansível. Exatamente, pode ser expansível. Quanto mais interruptores, quanto mais centrais de áudio e vídeo, ele pode aumentar o sistema dele. Mas eu poderia padronizar, por exemplo, eu quero fazer o home da minha casa e eu gostaria de colocar tomada, interruptor de merizar. Ele tem essas possibilidades? A tomada ainda não está no Brasil, tá, porque ela tem que ser homologada. Mas a gente tem os interruptores, tem 4x2, 4x4, com botão de cena, sem botão de cena, controle, aplicativo no celular, e tudo isso a gente pode integrar no celular do cliente. E a gente continua com essa automação mais compacta, investindo menos. Exatamente. E tendo resultado muito legal, muito bacana. Ele pode acessar de fora da casa dele também, só com esses interruptores. Claro que ele tem que ter o 3G funcionando, 3G, 4G. Aí a gente às vezes depende de algumas coisas que não é bem da automação, né? Exato. Que ainda é uma questão a ser resolvida, Brasil, Anatel. E é um produto muito legal, você muda. Deixa sua casa com ar de modernidade e ainda tem uma inteligência agregada. Ele soma o design e a função. Exatamente. O que a gente busca a todo momento, né? É isso aí. Porque existe um equilíbrio entre o bonito, o belo e o funcional. Então quando você consegue colocar os dois itens no mesmo produto, aí o resultado é muito melhor, sem sombra de dúvidas. Exatamente. Então você consegue ter uma cozinha high-tech investindo menos. Bem menos. Muito se comparado legal. com o sistema mais avançado. Daqui a pouco vocês vão conferir um pouco mais dessa automação na prática, enquanto a gente mostra outros ambientes. Muito além do conforto e segurança, a automação, ela traz uma certa comodidade, porque hoje em dia as pessoas vivem na correria e vai, vem, colégio, filho, criança, trabalho. Então me conta, por exemplo, eu noto que existe uma procura pela segurança, ainda que exista uma tendência de condomínios fechados, apartamentos com segurança. Vez ou outra a gente acaba infelizmente escutando algumas histórias que acabam nos desagradando, deixando triste, com alguns até assaltos sérios nesses condomínios. Eu percebo, através dos clientes, que as pessoas também aumentaram muito a procura pela segurança. Essas câmeras. Como é que a gente controla tudo isso? Eu posso ter algumas câmeras distribuídas para o ambiente externo, algumas para o ambiente interno, e eu consigo gravar essas imagens, não precisa só em tempo real conseguir monitorar, eu consigo ter essas imagens gravadas num banco, num HD externo, alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Você pode colocar a câmera na sua casa inteira, elas podem gravar ou não, você pode acessar remotamente essas câmeras, você pode ter sensor de presença pela câmera, ou seja, passa alguém na frente da câmera que não era para passar, num quarto, por exemplo, num lugar que não é para entrar, entra, você recebe um push no celular, esse push você já consegue visualizar quem está dentro do local que não era para entrar.
Você até consegue falar com a pessoa pela câmera e por aí vai. Dá pra... As possibilidades são de fato infinitas. São infinitas, exatamente. Agora, em relação ao conforto e praticidade. Se eu tenho uma casa inteira com automação e eu vou receber visita, mas eu tô tomando banho, tô me aprontando, esse tipo de coisa, mas eu já gostaria de deixar a casa assim no clima festa. Eu consigo deixar essas cenas todas programadas e deixar tudo muito arrumadinho para receber essas pessoas sem que eu tenha que me deslocar, esse tipo de coisa? Exatamente. É um ponto muito legal da automação, né? Que ela mostra que ela é prática. Você não precisa sair acendendo todas as luzes da sua casa, inclusive as luzes decorativas. Muita gente nem usa luz decorativa. Já com a automação não, com a automação você acaba usando essa iluminação decorativa, né? Eu adorei, o papo foi bom demais. Casa Luxo hoje recebeu Murilo e Felipe, uma dupla antenadíssima nesse mundo high-tech, e eu tenho certeza que vocês aprenderam assim como eu. Meninos, muito obrigada. Eu que agradeço. Né? Obrigada, Felipe. Muito obrigado. Gostaria de convidar todos para vir até o nosso showroom, que fica junto à loja Ambiente Gourmet, que é um parceiro extremo nosso. Aqui tem toda a parte de automação, quanto a parte de gourmet mesmo. Pode falar com o Paulo, com o Beto, o pessoal está inteirado, já manja totalmente a automação. Eles vão atender o pessoal muito bem. Muito obrigado. Viu? Obrigada a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Aluxi Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações.